Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, voltamos aqui a manter esse contato com vocês através da telinha e mais uma programação do Evangelho e sua simplicidade. Num primeiro momento, ao longo de mais de ano, nós comentamos a obra básica de Allan Kardec chamada O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o seu foco no ensino moral de Jesus. E depois nós demos prosseguimento dentro desse estudo do Evangelho, focalizando o Sermão da Montanha. Então nós estamos já há alguns programas, nos detendo em cada uma das bem-aventuranças. E o Sermão da Montanha é realmente um marco, em todo o ensino de Jesus, com aquela proclamação que ele fez, não apenas ao povo daquela época, mas a toda a humanidade, em todo o povo, trazendo então uma nova proposta moral, social, de aprimoramento da nossa civilização. Então nós vamos encontrar exatamente nas bem-aventuranças de Jesus aquele roteiro, aquela recomendação básica que vai nos garantir uma melhor forma de relação em nossas vidas. Hoje nós estaremos comentando: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Olha o que Jesus disse: bem-aventurados aqueles que forem injuriados, perseguidos, que sofrerem mentiras, e que criarem mal, maledicência contra as pessoas por causa de Jesus. Então, a partir dessa proclamação de Jesus, ali das bem-aventuranças, nós vamos verificar o que aconteceu com ele próprio. Porque depois dele ter se notabilizado junto àquele povo das províncias próximas à Judéia, todo o povo judeu de uma forma geral, fazendo bem, atendendo criaturas, levantando enfermos, levando a palavra de fé, de esperança, visitando pessoas, levantando pessoas que estavam consideradas mortas e realizando inclusive vários fenômenos que atestam a imortalidade da alma, que chama a atenção do intercâmbio da espiritualidade conosco. O que aconteceu com ele? Ele era alvo de perseguições, ele era alvo todo instante onde ele estava dos chamados principalmente fariseus, que eram homens que tinham uma posição de destaque junto à hierarquia religiosa daquele povo, vinculados ao Sinédrio, que iam procurar Jesus, faziam perguntas ou insinuações, na verdade criando armadilhas, para que Jesus caísse em contradição com a lei mosaica. Que a lei mosaica era a lei básica do povo judeu, não é? Aquele povo seguia, na verdade, como lei o Torá. Então era um estado teocrático. Então se Jesus falasse alguma coisa contrário àquelas leis básicas, ele poderia ser preso e condenado. E era isso que eles queriam. Então eles estavam em todos os instantes tentando criar situações complexas para Jesus, autênticas armadilhas. Mas aí chegou o momento em que ele foi denunciado junto ao Sinédrio, porque eles não aceitavam o que Jesus fazia e não o reconheciam como Messias. Fica muito claro que ele era marginalizado pela hierarquia religiosa
do povo judeu. E quando ele chega em Jerusalém, próximo à Páscoa, e foi recebido por multidões, ele foi em seguida denunciado, vendido, preso e levado a julgamento. Um julgamento que foi manipulado, né, pelo Sinédrio. Então vejam, aqueles sumos sacerdotes, eles estavam fazendo insinuações, né, de pretensões políticas de Jesus, pretensões de poder político de Jesus. E é isso que eles usaram, inclusive, para tentar a interferência do governador romano, o Pôncio Pilatos, que não queria, inclusive, entrar nessa porque não era uma prerrogativa dele. Mas vejam bem, Jesus, em toda a sua existência de exemplificação e de pregação do bem entre nós, ele foi alvo de maledicências, de perseguições, por causa do quê? Do trabalho que ele fazia para melhor entendermos as leis divinas. Então, exatamente é o sentido dessa bem-aventurança, né? Que fala claramente aqui, bem-aventurados os que são injuriados e perseguidos, aqueles que sofrem as mentiras e que sofrem inclusive todo o mal, né, contra eles, por causa dele, Jesus. Ele passou por tudo isso porque ele estava trazendo a mensagem divina, e uma mensagem divina que emanava do alto, que era diferente da mensagem divina interpretada pelo povo judeu, na base de rituais, de compromissos, né, de formalidades, completamente diferente. E isso Jesus deixou claro em toda a sua tarefa, em toda a sua existência. Então Jesus foi um exemplo exatamente disso, do que ele prenunciou aqui nas bem-aventuranças. Então, e ele estava, na verdade, mostrando que o espírito que tem possibilidades, o projeto de realizar algo de bom, de útil para a sociedade, para a humanidade, passa por situações como essa. E essas situações são motivadas pelo quê? Pelas grandes chagas da humanidade, que são o orgulho e o egoísmo. Então nós vemos as expressões humanas que emanam do orgulho, da vaidade, das pessoas que não querem perder o seu posto, a sua posição, a sua prerrogativa, né, e se sentem ameaçados, né, e o egoísmo, as pessoas que não querem compartilhar nada que possa representar a melhoria do próximo, querem tudo para si mesmos. Então, essas duas chagas, essas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, eles estando presentes naquela época, como ainda nós temos uma marca muito forte dessas chagas em nossos dias, geram situações de constrangimento e de perseguição para aqueles que querem fazer o bem. Então vamos dar aqui exemplos. Vejam bem, aqui no Brasil nós tivemos grandes vultos, né, pioneiros do espiritismo, e que passaram por situações semelhantes. Então vamos situar aí o começo do século XX. E eu vou destacar aqui aqueles casos, obviamente, que eu conheci, a projeção, a repercussão, né, mais próximo do estado em que nós vivemos. Então, na cidade de Matão, no interior do estado de São Paulo, ali viveu um grande pioneiro espírita chamado Karba Schutel. Karba Schutel fundou em 1905 um centro espírita, Amantes da Pobreza. Veja, pelo nome já está direcionando, né? Um centro que era amante da pobreza, quer dizer, dava apoio, amava as criaturas que eram pobres. Criou um jornal Clarim e logo depois a Revista Internacional do Espiritismo. Karba Schutel era farmacêutico e ele aviava receitas para os pobres, atendia os pobres na sua farmácia.
Então era uma pessoa muito procurada. Em decorrência disso, apesar dele ter sido o primeiro prefeito do município de Matão, ele era alvo de muitas perseguições das autoridades religiosas da época, né? Então o padre que tinha essa função na cidade de Matão promovia sermões falando absurdos de Carbachútel e chegou a promover procissão contra Carbachútel, prometendo aquelas pessoas que o seguissem, né, como se fossem receber uma bênção por combaterem Carbachútel. Então, nada disso alcançou o objetivo que eles queriam. Carbachútel prosseguiu no seu trabalho e sempre muito respeitado pelo povo. Sempre reverenciado pelo bem que ele fazia. Então ele sofreu injúrias, perseguições, mentiras, porque ele defendia a causa do cristianismo à luz do espiritismo. Numa outra cidade do interior, Sacramento, do Triângulo Mineiro, então no estado de Minas Gerais, contemporâneo de Carbachútel, viveu Eurípides Barçanufo, num período mais curto de tempo. E ele era considerado o apóstolo do Triângulo Mineiro. Carbachútel curava pessoas, atendia na sua farmácia com homeopatia, gratuitamente as pessoas necessitadas, trabalhava no centro espírita que ele fundou, era professor de uma escola marcante, o Colégio Allan Kardec, e ele foi alvo de processos. Entraram na justiça contra ele porque ele estaria fazendo curandeirismo. E ele foi respondendo ao processo até ser absolvido porque nenhum juiz quis condená-lo. Então vejo, mais um exemplo de uma pessoa que sofreu injúrias, perseguições, e em nome de uma causa que tentaria abafar, controlar e impedir a causa maior que era de Eurípides, que era de difundir o Evangelho à luz do Espiritismo. Ou seja, a própria essência dos ensinamentos de Jesus. Há muitos casos assim, né, pelo Brasil afora. Nós tivemos a oportunidade de conhecer e fomos beneficiados na nossa infância e adolescência pelo envolvimento espiritual de um centro espírita de Birigui, interior de São Paulo, por um casal, Dona Linda e João Dias de Almeida, e que chegaram na cidade de Birigui no final dos anos 1930 e fundaram o Centro Espírita Amor e Caridade, fundaram depois um sanatório para atendimento de doentes mentais. E Dona Linda nos relatou numa entrevista que nós fizemos com ela todas as perseguições que eram movidas pelo padre local, que nos sermões recomendava inclusive que as pessoas não passassem na calçada do centro, que atravessassem a rua e transitassem pela outra calçada. Vejo então a discriminação que era criada. E gerava, inclusive, naquela comunidade, muitas mentiras e muitas maledicências contra o casal que fazia o bem, a ponto deles terem sido denunciados junto ao delegado de polícia, mais de uma vez. E aí a Dona Linda Dias de Almeida nos relatou que o delegado os convocava para depor, para explicar o que estava acontecendo. E foram tantas as vezes que o delegado é que acabou se convencendo do espiritismo. E o delegado se tornou espírita, porque viu que tudo aquilo era injúria, era mentira, né? Motivada por aquelas chagas que nós falamos há pouco. O egoísmo, né? E o orgulho. Nessas condições é que nós, através de exemplos de vida, até de pessoas que nós conhecemos e outros vultos históricos, é que nós passamos a compreender
o valor, né, dessas pessoas que passam por essas denúncias, por essas maledicências e por essas mentiras. Francisco Cândido Xavier, o grande médium da nossa civilização, 92 anos de idade física, 75 anos de dedicação à mediunidade, ele também foi alvo de muitas perseguições, maledicências, mentiras em torno dele, queriam prejudicar, abafar o trabalho dele de qualquer forma. Mas há um caso notável, que se tornou público e com grande projeção. A partir de 1936, então Chico era um jovem, né, com 26 anos de idade, ele passou a psicografar mensagens do espírito Humberto de Campos, que havia desencarnado 2 anos antes, na cidade do Rio de Janeiro. Aí veio a lume, em 1937, um livro assinado pelo espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico, Crônicas de Além Túmulo. E seguiram-se vários livros, né, assinados por esse espírito. De repente, um familiar de Humberto de Campos entrou com um processo na justiça contra o médium Francisco Cândido Xavier e contra a editora Federação Espírita Brasileira, porque se era Humberto de Campos que estava escrevendo, aquele familiar queria, como descendente, receber direitos autorais. E esse processo ele teve um desenrolar até relativamente lento. E na época, um grande jurista da cidade do Rio de Janeiro foi contratado pela editora FEB, Dr. Miguel Timpone, e fez a defesa de Chico Xavier e a defesa da editora, mostrando que não era Humberto de Campos encarnado quem escrevia, que ali era uma entidade espiritual que se utilizava da mediunidade. Aí ele explica o que é mediunidade, o que é psicografia, né? Finalmente o juiz deu a decisão, e na sentença o juiz chegou à conclusão de que aqueles escritos que eram publicados por Chico Xavier não tinham nada a ver com o escritor encarnado Humberto de Campos. Então ele separava o escritor encarnado Humberto de Campos daquelas obras que estavam surgindo agora. Então aquele familiar perdeu a causa. E isso foi manchete nos jornais do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, no ano de 1944. Mas imagina a tensão, a preocupação que gerou no próprio Chico. E esse é um dos casos que o Chico foi alvo de maledicência, de intriga, de mentiras, de perseguições, até por pessoas próximas a ele, difamando o Chico, e ele não dava aquelas respostas diretas e nem gerava ódio nesse processo. Evidentemente que eles tiveram que constituir advogado e fazer a defesa adequada, mas o Chico não entrava em disputa, em competição, em discussão direta com esses que o ofendiam, com esses que faziam maledicência em torno dele. E por que eles faziam isso? Eles estavam querendo abafar, não é, todo o trabalho de natureza espiritual que era feito por Francisco Cândido Xavier. Nós sabemos de casos, inclusive, de pessoas que foram subornadas, de pessoas que receberam recursos financeiros, né, para criar ardis contra Chico Xavier. E que depois, inclusive, se arrependeram e o Chico venceu. Então nós vemos exatamente nessa bem-aventurança um aspecto muito importante. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Nós trouxemos casos concretos a vocês, tirados da história do Espiritismo, experiências de vida, mostrando que o importante é a pessoa saber superar. E quando ela supera, ela vai ter o galardão no mundo espiritual. E como que ela supera? Não é entrando em discussão e nem parando de realizar o bem, nem cessando a tarefa. Vai prosseguir na tarefa, com aquele esforço
de superação e vai, sem dúvida nenhuma, com isso, apagando, né, todos aqueles males ou maledicências que criaram em torno da pessoa. Como? Pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. E é isso que vai ficar registrado, é isso que fala mais alto. Então, ao completar-se aquela existência, essa pessoa sim vai receber o seu galardão. E aqueles que fizeram o mal, a perseguição, criaram as intrigas, as mentiras, as maledicências, nós não vamos desejar mal a eles, mas eles vão receber a consequência do uso que fizeram do seu livre-arbítrio. Um problema é deles e não nosso. Então compete a nós evitarmos essas contendas, essas disputas, essas discussões e procurarmos indo superando através do trabalho e procurando criar ambiente de tranquilidade, de paciência, precisa de muita paciência e de serenidade espiritual. São, na verdade, as receitas que os espíritos nos recomendam para a superação de todas essas situações, de todas essas dificuldades que a pessoa pode passar aqui na Terra. E isso acontece nos trabalhos de ordem material, né? Nas disputas por emprego, nas disputas por conquistas ou por promoção, né? Em atividades profissionais. Acontece às vezes dentro do próprio ambiente doméstico, né? Aquelas cenas de ciumeiras e coisas que tais. Acontece até no movimento espírita, né? De pessoas que querem se mostrar ou projetar melhor que o outro. Então nada disso é importante. O importante é a consciência tranquila e a realização no campo do bem. E é essa realização no campo do bem é que vai dar, sem dúvida nenhuma, a distinção para que a pessoa demonstre que ela não é aquilo que estão falando dela, que ela é diferente, que criaram outro personagem, como é comum às vezes. Fala-se tanto de uma pessoa ou de outra, cria-se tantas perfis e tantas situações que no fundo é como se fosse um outro personagem, não ela própria. Mas isso só é comprovado pelo trabalho, só é comprovado pela ação, só é comprovado pela paciência, só é comprovado pela persistência, só é comprovado então por todo o esforço que caracteriza superação. E essa superação é que faz com que lembremos de Paulo de Tarso, o grande apóstolo do cristianismo, autor das 14 epístolas e que sofreu toda sorte de perseguição. Foi preso, foi apedrejado, foi considerado morto, perseguições de todas as instâncias e em todos os locais por onde ele passou, semeando bem, criando comunidades de seguidores de Jesus. E quando, no final da existência dele, ele escreveu, por exemplo, aos Gálatas, dizendo assim: não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. E ele dizia que ele trazia muitas marcas, eram as marcas dos flagelos, dos apedrejamentos, das perseguições, dos transes morais, mas agora era o Cristo que vivia nele. Ou seja, ele havia já consolidado a sua temperança, a sua serenidade, a sua firmeza. E no final da existência, ele escreveu ao seu jovem seguidor Timóteo: terminei a carreira e guardei a fé. Onde ele disse, na verdade, que ele combateu o bom combate. Então, combater o bom combate, no escrito de Paulo, significa exatamente isso. Ele foi lutando a vida inteira, suplantando impasses, dificuldades, perseguições, injúrias, maledicências, até os flagelos físicos. Mas ele, sem dúvida nenhuma, soube
combater esse bom combate como? Como caracteriza o bom combate? Ele não foi brigar, ele não foi polemizar, ele continuou executando o trabalho dele, demonstrando o seu apego ao bem, a sua proposta que ele havia aprendido com os ensinos de Jesus. E aí ele encerra dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira, ou terminou a vida, terminou a corrida dele, mas guardei a fé. E esse é realmente o grande conselho que nós encontramos para essa bem-aventurança que nós comentamos no dia de hoje. Até um próximo programa.